Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Gostei de ver, Rio. Todo mundo igual, Rio, agora. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sim, mostrei para todo mundo acordado. Meus queridos, é sempre uma bênção poder cultuar o Senhor. E eu aprendi quando eu era pequeno, quer dizer, como é que as coisas que a gente aprende quando a gente é criança, como que elas marcam as nossas vidas, né? Eu sou de um contexto sincrético, minha família, uma mistura, né? A gente não professava uma fé evangélica, uma fé cristã evangélica. E eu me lembro que minha mãe falava quando eu era pequena assim: isso é roupa de ver Deus. Quando a roupa era novinha, eu sou garoto do interior de Minas, e aí minha mãe falava: não, essa roupa é roupa de ver Deus, roupa de ver Deus. E essa expressão, roupa de ver Deus, ficou na minha mente, ficou na minha cabeça mesmo, literalmente. E toda vez que eu compro uma roupa nova, ou que eu ganho uma roupa nova, eu sempre tenho uma cultura minha, não é uma mandinga, não, é um costume meu. O primeiro lugar que eu uso aquela roupa, que eu uso aquele tênis aqui, é no culto ao Senhor. Isso ficou para você ver, eu aprendi quando eu era pequeno. Então, Rafael, essa aqui é a jaqueta que eu ganhei semana passada, que a igreja me deu, e a minha não me deixou tirar. Aqui não me deixou mostrar. Muito obrigado, irmãos, eu fiquei muito feliz. O Rabi estava precisando de uma jaqueta dessa. E essa aqui é bonitona, viu? Essa aqui é chicona mesmo, né? Você está sentindo calor, Dani? Mas você sente calor em qualquer situação, né? Pode estar 0 graus, você sente calor. Meus irmãos, vamos lá. A pergunta é: quais são as motivações do seu coração? Essa é a nossa reflexão de hoje. Quais as motivações do seu coração para você fazer o que você faz, para você ser quem você é? Por que você levanta de manhã e levanta disposto a fazer aquilo que você faz naquele dia, ou naquela semana, naquele mês? O que motiva o seu coração? Se você parar e olhar para dentro de você mesmo e pensar assim: por que eu faço o que eu faço? Qual é a motivação principal do meu coração? A gente tem na nossa vida alguns fatores motivadores, né? Algumas coisas nos motivam a fazer o que nós fazemos. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro é um fator motivador. Você precisa do dinheiro para pagar suas contas, você precisa do dinheiro para comprar suas coisas. Então, você vai lá, acorda às 5 horas da manhã, se prepara, sai de casa, pega um ônibus, vai até o seu trabalho, trabalha 8 horas ali, volta para casa. Então, via de regra, se você não precisar daquele dinheiro, talvez você não acordaria a hora que você acorda. Não se submeteria ao chefe chato que você tem ou aos funcionários cabeça pouca, cabeça dura, que muitas vezes é retimida, né? Então, a gente às vezes precisa de ter o recurso financeiro e a gente se submete, e isso é uma das motivações, e motiva muita gente da forma certa e da forma errada. Motiva a fazer o que é certo, mas também motiva a fazer o que é errado. Hoje nós temos, em grande maioria, políticos que a única motivação deles serem políticos é o dinheiro. É o dinheiro da propina, é o dinheiro do roubo. Motivação errada. Nós temos um sem número de líderes religiosos que se auto-intitulam pastores, que estão no ministério pastoral, entre aspas, estão liderando igrejas, né? Com a única motivação financeira, porque ganham poupudos salários, muito dinheiro que eles ganham, e fazem do povo uma espécie de comércio da fé. Um outro fator motivador para os nossos corações são os relacionamentos interpessoais. A nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo são fatores motivadores. Muitas vezes nós fazemos coisas só porque tem outras pessoas olhando. Aí tem um autor chamado Bill Hybels que escreveu um livro, e o título do livro é Quem é você quando ninguém está olhando? Não tem nenhum olho sobre você, ninguém está te olhando. Quem você realmente é? Você é a mesma pessoa? O desafio do livro é justamente esse, é você
ser na presença das pessoas o que você é na ausência delas. E esse é um dos grandes desafios da vida. Mas os relacionamentos, eles são motivadores. Fazemos as coisas, estamos nos lugares, nos empolgamos ou deixamos de empolgar por causa de outras pessoas, às vezes. Nos motivamos ou nos desmotivamos, dependendo da influência externa das pessoas que nós estamos. A religião é um fator motivador. Nós, por vezes, deixamos de fazer coisas ou fazemos coisas porque a religião nos ensina assim. Puxa vida, eu tenho que adorar mais o meu Deus e para adorar a Deus eu preciso me comportar dessa e dessa forma. Aí você deixa de fazer coisas. Aí você deixa de frequentar ambientes para agradar a Deus. Ou aí você vai lá e explode um prédio com muitas pessoas também para agradar a esse Deus. É um fator motivador para o bem e para o mal. A religião. Tem gente que o fator motivador às vezes é o desafio, né? É ter algo novo. Então eu quero algo novo. Tem gente que vive de novidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. A pessoa não se motiva às vezes com dinheiro, não se motiva, mas ela se motiva com... Então são muitos os fatores motivadores que estão no nosso coração. A minha pergunta que iniciou a nossa reflexão: o que te motiva? Qual é o fator motivador que está dentro do seu coração para você sair de casa e vir aqui hoje? Para você ligar o seu computador e assistir essa mensagem? Para você fazer as coisas que você faz no dia a dia? Qual é o fator motivador real do seu coração? O que de fato você coloca aí dentro do seu coração como gasolina para mover? Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê Jesus também com motivações no coração dele. Jesus caminhou em direção à cruz, né? Ele sabia tudo que ia acontecer e mesmo assim ele se resignou e foi em direção à cruz e fez tudo com uma única motivação: agradar o coração do Pai, né? Jesus não está ali depois do Getsemane com aquele fenômeno psíquico de suar sangue, né? Os poros abrem e ele sua sangue, um sofrimento emocional intenso que gera esse tipo de fenômeno. Poucas pessoas no mundo passaram por ele já, e Jesus foi uma dessas pessoas. Suou sangue, sofreu e sabia que ia acontecer, e aí ele vira e diz: Pai, parte de mim esse cálice. Ou seja, vai ser pesado. Todavia não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Quer dizer, o fator motivador não era interno nem externo. Não era por causa dos amigos, era porque Deus tinha um propósito. Então, o dinheiro não moveria Jesus. A condição emocional dele não o moveria. Se as coisas estão bem, se as coisas estão ruins. Os amigos não o moveriam, porque amigos próximos a ele, muito próximos, venderam ele por 30 moedas de prata. Amigos disseram que nunca, um dos melhores amigos, que estão mais próximos a ele, disseram para ele que nem o conhecia, depois que ele foi preso. Os próprios parentes de Jesus, os próprios irmãos de Jesus não eram seguidores de Jesus. Eles vêm a ser seguidores de Jesus só depois, quando eles entendem realmente como que Deus encarnou através daquele que estava tão próximo deles. Então, não foi as pessoas, não foi o dinheiro. O fator motivador da existência e de Jesus fazer tudo o que ele fez foi o propósito maior, que foi agradar o coração de Deus e agradar o Pai. Pois é, meus irmãos, agradar o coração de Deus tem sido um desafio do cristianismo, porque a gente às vezes permite que outras coisas sejam o fator motivador das nossas vidas. E eu quero usar como exemplo aqui um personagem que se envolveu com a comunidade cristã no primeiro século, Atos capítulo 8. Eu gosto muito de falar sobre esse personagem, porque ele é um ótimo exemplo de motivação, de fator motivador. Já falei sobre ele em outros aspectos, mas hoje nós vamos falar sobre motivação. Porque o meu desafio, o seu desafio, é alinhar a sua motivação à motivação original, que é agradar o coração de Deus, a motivação de Jesus. Nós devemos alinhar
Não é o dinheiro, não é a pessoa, não é a circunstância, não é o que Deus quer para a minha vida. E esse é um desafio. Esse é o desafio, alinhar. Como alinhar isso? Mas quando a gente está envolvido num contexto religioso, a religião pode nos turvar a mente, a visão, e a gente pode ter outra motivação. Do mesmo jeito que esse cara tinha. Capítulo 8, versículo 9. A história de um jovem chamado Simão. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava artes mágicas, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Versículo 11. Aderiram a ele, porque haviam muitos iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Simão se tornou um cristão e Simão tinha uma motivação no seu coração. O texto seguinte vai trazer para a gente esta motivação. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais desceram para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, as motivações do teu coração estão erradas. Você pode se vestir como um de nós, você pode se comportar como um de nós, você pode estar aqui entre um de nós, você pode ter sido batizado como um de nós, mas você não é um de nós. A tua motivação precisa ser reajustada. A nossa motivação está em Cristo. E a tua? A tua não. Arrepende-te, versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do seu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que em nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então aqui nós temos um jovem, o Senhor, que se torna cristão. Ele se torna cristão e ele, antes de ser cristão, tinha uma motivação em seu coração com relação ao que a Bíblia chamou de artes mágicas, né? Ele era visto pelo povo por aquilo que ele fazia, e as coisas que ele fazia faziam gerar no povo uma crença de que ele tinha um poder de Deus com ele. Mas na verdade ele fazia aquilo que os mágicos sabem fazer muito bem feito: iludir as pessoas. As mãos são mais rápidas do que os olhos. Cartaramanda, né? Os truques. Então, através desses truques, ele ali fazia com que aquelas pessoas olhassem para ele e falassem: esse aí é poderoso, esse aí é ungidão, esse aí é isso, esse aí é aquilo. Só que quando a palavra de Deus é anunciada da forma correta ao coração de Simão,
o próprio Simão se converte, segundo o que está escrito. Ele abraça a fé. Ele se junta àquele grupo e fala: olha, eu quero ser seguidor desse Jesus, eu quero ir atrás desse Jesus, eu quero realmente ouvir o que esses homens estão ensinando aí e vou junto aí. E a gente não sabe ao certo o que passou no coração de Simão, mas quando Simão viu que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo lhes era concedido, Simão mete a mão no bolso e oferece dinheiro. Ele tenta comprar o dom do Espírito Santo, ele tenta comprar a instrumentalidade nas mãos de Deus. Ou seja, ele era tão acostumado a lidar com a questão financeira, e enganar o povo, tirar o dinheiro do povo, que ele acreditou piamente, que se ele pagasse os apóstolos, ele também teria. Meus irmãos, dinheiro pode comprar muita coisa, mas existem muitas pessoas que não estão à venda, e uma delas se chama Deus. Deus não está interessado no tanto de dinheiro que nós temos. Ele está interessado se o nosso coração está reto diante dele. Ele está interessado se o nosso coração foi depositado no altar. Esse é o interesse de Deus. E quando um instrumento de Deus chamado Pedro olha para Simão, fala: tu não tens sorte nem parte desse ministério. Por quê? Porque você não tem dinheiro? Porque você tem dinheiro? Porque... Não. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos muito. A pergunta a gente troca: qual era a motivação do coração de Simão? O que Simão tinha no coração para ele ser quem ele era? O que Simão tinha no coração para ele fazer o que ele fazia? E depois, quando ele se junta àquele grupo de cristãos, que motivação havia no coração de Simão? Eu sei que quando Pedro e João exortam Simão, quando Pedro exorta ele, e confronta, porque aqui, meu irmão, presta bem atenção no texto, Pedro não passa a mão no pecado de Simão, não. Deus não chamou profetas, pastores para ficar olhando para a gente e falar assim: ai, tadinho de você, coitadinho. Não. Deus chamou líderes para nos exortar. Essa é a função do profeta, é pregar contra nós. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não é escrita para chegar para você e te fornecer um caminho de autoajuda. A Bíblia, ela é escrita para ser proferida pelo profeta, pelo líder, pelo pastor, contra o seu coração enganoso. É por isso que muitas vezes a gente sai de um culto assim moído. A gente ouve a palavra e diz: nossa. Eu me lembro que quando eu era novo na fé, eu não entendia muito bem, mas eu saía do culto assim e falei: gente de Deus, não é possível que o pastor sabe a minha vida tanto assim. Não é possível que esse menino está pregando aí, ou essa menina, que as pessoas revezavam com o pastor, ele sabe tanto da minha mão. Eu não tinha noção de que aquele que mais conhece a minha vida estava usando aquele que estava pegando o microfone apenas como um instrumento para levar aquela mensagem ao meu coração. Então, a mensagem proferida ao coração de Simão é para consertar Simão. É por isso que Pedro vira para ele e confronta ele na lata. Hoje, Pedro seria classificado como politicamente incorreto. Pedro, você vai perder os seus membros se você os confrontar. Você tem que acarinhá-los. Você quer Simão perto de você, Pedro? Você não tem que confrontar Simão, não. Você tem que chamar Simão para perto, porque senão ele vai levar o dízimo embora. Se a motivação do coração de Simão for só o dinheiro, aí Pedro vai, ao invés de apacentar ovelhas, ele vai entreter bodes, que é o que acontece hoje. Nós temos grupos que estão lotados de muito dinheiro, em que as pessoas não são confrontadas com a palavra e por isso não se convertem a Jesus. Não entendem a mensagem da cruz vazia. Não entendem a necessidade que é de reorganizar as suas vidas em torno da cruz vazia. Reorganizar as suas ações e olhar naquele dia em que as misericórdias do Senhor se renovaram naquela manhã e pensar: por que eu faço o que eu faço? Será que eu faço o que eu faço porque o meu marido quer que eu faça o que eu faço? Será que eu faço o que eu faço porque o meu pai quer que eu faça o que eu faço? Será que eu faço o que eu faço porque minha filha, meu filho quer que eu faça o que eu faço? Porque minha esposa quer que eu faça o que eu faço? Ou porque o meu funcionário, ou porque o meu chefe? Por que eu faço o que eu faço? Se você faz o que você faz só porque é trivial e tem que ser feito,
e porque os outros querem que você faça, talvez você esteja buscando a motivação incorreta dentro do seu coração. Talvez o seu coração esteja conduzindo você a processos de atitude, de comportamento, que estão sendo orientados pela gasolina errada, pela fonte errada. A fonte errada estava reinando no coração de Simão. Por que eu vou à igreja? Por que eu respeito a minha esposa? Por que eu respeito meu marido? Por que eu respeito meu pai? Por que eu trato bem meus... Por que eu me comporto na sociedade como eu me comporto? Talvez nós cristãos estejamos pensando que estamos fazendo a coisa pela motivação certa e talvez como Simão estejamos fazendo a coisa pela motivação errada. Então eu vou te dar aqui agora, nesse momento, a motivação mais correta, mais perfeita, mais pura, mais sublime que a Escritura Sagrada traz para a gente, que era a motivação que residia no coração de Jesus. E ela está resumida pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Eu vou repetir. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? Você sabe por que boa parte das coisas dão errado e a gente fica frustrado, literalmente? Porque nós nos esquecemos desse princípio. A gente fica querendo agradar ao capital. Deixa eu voltar aqui na minha listinha de motivações. A gente fica querendo agradar ao capital. Então eu trabalho só por dinheiro. Aí o trabalho é enfadonho mesmo, é cansativo. Deus não recebe nenhuma gota de glória do meu trabalho. Deus não recebe glória nenhuma. Eu não faço o que eu faço para glorificar o meu Deus. Eu faço o que eu faço porque eu quero dinheiro. Eu faço porque eu faço porque eu quero fama. Eu faço porque eu faço porque eu quero status. E aí nós acompanhamos a história de pessoas famosas com muito dinheiro, frustradas. Tem um depoimento muito interessante da Priscilla Presley a respeito do Elvis Presley, justamente sobre a falta de propósito. Sobre o Elvis ter se entupido de drogas e ter cometido, entre aspas, suicídio. Porque quando você se entope de drogas naquele ponto, você está cometendo suicídio, não precisa só meter uma bala na cabeça, né? E ela fala no depoimento que ela dá que o Elvis vivia uma vida sem propósito, que ele tinha no fundo do coração dele um desejo muito grande de dar glórias a Deus, porque como os irmãos sabem, eu não preciso dizer isso, o Elvis Presley é cria de escola bíblica dominical, assim como Michael Jackson é cria de igreja, assim como Britney Spears ou outros grandes famosos americanos e alguns brasileiros começaram a cantar na igreja, aprenderam instrumentos na igreja, participavam do coral da igreja, e aí a fama os capta de uma forma a perder, a fazer com que eles percam o propósito. E no depoimento da Priscila ela fala sobre isso, como que o Elvis sentia falta de ter propósito na vida, porque ele havia perdido o propósito. Ele ganhou muito dinheiro, ele ganhou muita fama, mas ele não tinha propósito. A motivação no coração não era mais dar glórias a Deus, porque Deus não estava sendo glorificado. Os hinos cristãos que ele havia gravado no início da carreira dele, e tem um CD antigo, um bolachão assim, um LP, que o primeiro LP, a primeira gravação dele foi gospel, foi evangelho. Aquelas letras, aquela já não fazia mais efeito no coração dele, então agora ele já não tinha mais. O que ele tinha na vida era só dinheiro e fama. Não tinha propósito. O propósito não era dar glória a Deus, a motivação não era eterna, era uma motivação circunstancial. Ela vai ficar restrita aos 100 anos que eu vou viver aqui nessa terra. Então, irmão querido, irmã querida, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa. O princípio cristão de saber que aquilo é feito para a glória de Deus é primordial e essencial. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, como diz Abacuque, a nossa alegria está
em dar glórias a Deus. É no Senhor que a gente se alegra. É no Senhor que a gente se ajoelha, é nos pés dele, que a gente se ajoelha quando a gente está triste. Então, quer aconteça coisas boas, circunstâncias boas, pessoas boas, quer aconteça coisas ruins, circunstâncias ruins, pessoas ruins, nós entendemos que todas essas coisas, todas elas, podem dar glórias a Deus. É por isso que por vezes você me ouve falando sobre a morte do Tiago de uma forma positiva, meu filho. Porque eu entendo que o plano de Deus superior é que Deus receba a glória pela vida ou pela morte dos meus filhos. Pela vida ou pela morte da minha família. Pela minha vida ou pela minha morte. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, Deus deve receber a glória. Quando você deposita a sua motivação aos pés da cruz, entendendo que Deus deve receber a glória, meu querido, minha querida, a frustração é inexistente. Você quer ver? É como você torcer num Cruzeiro e Atlético, é como você torcer para os dois. Eu experimento isso lá em casa. Quando o Cruzeiro e o Atlético estão jogando, eu torço para os dois. E eu ganho. Eu sempre ganho. Eu sempre ganho, né, Ramos? O Ramos às vezes perde, porque ele torce só para o Atlético. O Cauã às vezes perde, porque o Cauã torce só para o Cruzeiro. Mas eu toda vez eu ganho. E quando empata ainda? Quando empata eu fico mais feliz ainda. Que aí fica tudo tranquilo, fica tudo bem em casa, não vai ter ninguém triste. Então, meus irmãos, quando a motivação do nosso coração é dar glórias a Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, se fechar, e se a doença vier? Ele é Deus. E se curar não for? Entendem, irmãos? Cristianismo é isso. É entender que nós estamos submissos, literalmente, a uma inteligência superior, a um ser superior, criador, sustentador de todas as coisas, que cria, sustenta e governa tudo, e que Ele recebe de nós as nossas vidas, e que independente das coisas que aconteçam ao nosso redor ou conosco, nós estaremos felizes aos pés dele, mesmo chorando sangue. Esse era o espírito dos irmãos do primeiro século. Quando eles eram lançados, daí a loucura, quando fala sobre a loucura da pregação, né? Quando o apóstolo fala sobre a loucura da pregação, ele está falando sobre isso. Quando os nossos irmãos eram lançados literalmente aos leões, com os bebês no colo, com as esposas do lado. E esses nossos irmãos se aglomeravam ali no Coliseu, no cantinho do Coliseu assim. Do outro lado o imperador dava o sinal e eles abriam um portão e saíam as feras, os leões. E aqueles irmãos daquele cantinho ali, percebendo, sabendo que iriam ser mortos, cantando cânticos de louvor e adoração ao Senhor, se preparando para entrar na morada celestial, adorando ao Senhor. E os leões vinham e matavam, e eles de fato entravam na morada celestial, dando glórias a Deus na vida, dando glórias a Deus na morte. Recentemente eu recebi uma imagem de um pastor sendo, um pouco antes de ser enforcado, no Oriente Médio, onde a lei Sharia governa. E lá, se você prega o Evangelho, você é crucificado, você é degolado, você é enforcado. E a expressão de alegria no rosto daquele pastor dá um nó na cabeça de qualquer pessoa. E a gente só pode entender como sendo a loucura da pregação do Evangelho. A corda no pescoço e ele olhando para os queridos amados dele assim, sorrindo. Minutos ou segundos, sei lá, antes de ser enforcado. Porque ele sabia a quem ele servia. E se Deus não o livrasse daquela forca, ele iria morar com Deus. Simples. Uma vida para a glória de Deus.
Nós lemos isso o tempo inteiro na Escritura. A gente fala sobre Davi, Salomão, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Daniel. A gente vai falando sobre essas pessoas. Mas e nós? E a motivação do nosso coração? Não pode ser diferente. E o desafio que eu tenho para você, agora nesses últimos minutos que faltam da nossa reflexão de hoje, é que a motivação do seu coração, ela seja também alinhada à motivação do coração do Mestre Jesus, porque o Mestre Jesus é o modelo e nós devemos ser imitadores do Mestre Jesus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O pastor, eu não estou fazendo as coisas para a glória de Deus. Eu olhei para o meu próprio coração aqui e chequei que realmente eu faço as coisas que eu faço porque eu tenho outros deuses no meu coração. Eu não entronizei. Deus, o centro da minha vida não é Cristo. O centro da minha vida é a religião. Aprendi a não beber, aprendi a não fumar, aprendi a ter um comportamento religioso, mas eu tenho certeza absoluta. Ainda não me comprometi como deveria a colocar Deus, Jesus, como centro da minha vida. Então, meu querido, comprometa-se com Jesus e coloque-o como centro da sua vida. Coloque Jesus no centro das suas decisões. Será que Jesus se alegraria disso? Será que Jesus se alegraria desse passo que eu vou dar? Vou fazer uma escolha. Vou começar a namorar. Vou começar um novo emprego. Vou comer um chocolate. Qualquer coisa. Tudo poderia passar pelo crivo de Jesus. E aí, Jesus, o que o senhor acha disso? O senhor acha bacana, Jesus, eu fazer o que eu estou fazendo? E aí, Jesus, o senhor se agrada, o senhor se alegra que eu realmente faça da forma como eu estou fazendo? Fale da forma como eu estou falando? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Uma pessoa escreveu um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? O QJF, tem até uma pulseirinha para nos lembrar, escrito assim, o QJF, o que faria Jesus? O que Jesus faria? E nesse livro, é uma historinha, e nessa historinha ela vai ilustrando, vai mostrando. E ali naquela história o personagem faz um desafio para si mesmo. De perguntar para si mesmo o que Jesus faria no lugar dele, naquela ação que ele estaria para fazer. Então ele ia passar pelo crivo de Jesus tudo na vida dele. O que Jesus faria nesse lugar? Ouvi uma ofensa, o que Jesus faria? Tomei uma decisão, o que Jesus faria? Peguei um ônibus, o que Jesus faria? Saí de casa de manhã, o que Jesus faria? Fui no banheiro, o que Jesus faria? Comi uma picanha, o que Jesus faria? Jesus comeria essa picanha? Tomei uma Coca-Cola, será que Jesus tomaria essa Coca-Cola? E aí, ele passou uma revolução na vida dele, uma revolução de santidade, porque Jesus passou a ser a peneira das ações da vida dele. E aí ele começou realmente a dar glórias a Deus com a vida dele. A minha pergunta para você, meu irmão, o que te motiva? O que motiva você a fazer o que você faz? Esta noite, por exemplo. Esta noite eu fiquei toda a noite acordado. Eu devo ter piscado ali uns 15 minutos. Porque o Cauã está com uma febre, sobe e desce, sobe e desce. Vai para 37,5, chega a quase 40, baixa de novo para 38, quase 40. E aí, vamos levar no pronto-socorro? Vamos, mas a gente chega lá, o que o médico vai falar? Tem que esperar 3 dias. Ô raça, é paciência. Tem que esperar 3 dias. Aí o que eu fiz? Então vou esperar os 3 dias. Eu estou monitorando para ver o que é a febre dele. Karina está com ele agora, mas eu fiquei a noite toda acordado. Qual era a motivação do meu coração? Vigilância.
era algo importante para mim. É algo que fazia com que eu renegasse o meu sono em prol daquilo. A pergunta é, o que te motiva? Será que Deus realmente é importante para você, a ponto do próprio Deus mudar o seu coração, mudar as suas práticas, mudar o seu modo de falar, mudar o seu raciocínio, mudar as suas atitudes, as suas ações, consertar a sua vida, transformar o seu coração e fazer você nova criatura? Será que você que está aqui, ou você que nos acompanha pelo vídeo, e eu já vou orar agora, será que Deus recebe a glória? Recebe a glória quando você diz não ao pecado, se arrepende do pecado e coloca a sua vida no altar do Senhor? Ou será que você dá vazão no seu coração para fazer as coisas só do seu jeito e deixa Deus de lado na sua vida? O desafio é, Simão Mágico não tinha as motivações corretas e foi exortado por Pedro. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que se você não tem as mesmas motivações que Jesus tinha em seu coração para fazer as coisas que você faz, você está errado. Se o mamon for o seu Deus, mamon, Deus do dinheiro. Se outras pessoas forem o seu Deus, se as circunstâncias forem o seu Deus, a motivação, a gasolina para a sua alegria, a gasolina para a sua vida está errada. O meu desafio é que você hoje tome uma decisão de trocar o combustível. A partir de hoje eu não abasteço mais com esse tipo de combustível. Vou abastecer só com a glória de Deus. Só com a glória de Deus. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa. Vou passar pelo crivo do que Jesus faria. Vou passar pelo crivo da glória de Deus. Vou dar glórias a Deus na minha vida. E esse é o desafio, meu querido, minha querida, que nós temos para esta noite. Curve sua cabeça, feche seu olho. O desafio é aceitar, centrar sua vida em Jesus a ponto dele ser o diapasão, a ponto dele ser aquele qual você vai perguntar: será que isso vai agradar a Jesus? Será que isso vai dar glórias a Jesus? Será que a minha vida está dando glórias a Jesus hoje? Não está, então eu tenho que mudar, tenho que consertar. Tem que ter a motivação alinhada à motivação de Jesus. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra, que é rica, poderosa, eficaz. Agradecemos pelo Teu amor em nossas vidas. E principalmente agradecemos pelo Teu perdão. O Senhor sempre está disposto a nos perdoar. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas a cada manhã. E a gente quer agradecer por isso. Mas a gente não quer usar isso como desculpa para continuar com a nossa vida longe da Tua vontade. Não é pelo fato do Senhor nos perdoar que a gente tem que ficar abusando da graça, abusando da renovação de misericórdias, porque a gente sabe muito bem que uma hora a porta da graça vai fechar e vai se encerrar. E enquanto isso não acontece, Deus, eu sei que o Senhor nos dá oportunidade. Então aqui nesse momento, faça-se presente em nossos corações, convencendo cada um de nós a fazer aquilo que o Senhor quer. Qual caminho vamos traçar? Qual caminho vamos planejar? Qual caminho vamos colocar a nossa vida para andar em cima dele? Que este caminho dê glórias ao Senhor. O que eu vou falar, pensar, o que eu vou emanar de influência, quais são as decisões que eu vou tomar, que estas decisões deem glórias ao Senhor. Em nome de Jesus, a gente sabe, Pai, que o inimigo das nossas almas quer nos afastar do Senhor. E quer nos levar para longe da Tua palavra, para longe da Tua vontade, para longe de uma vida em comunhão com o Senhor. Mas em nome de Jesus, nós o repreendemos com a autoridade do Teu Espírito Santo. Satanás está repreendido das nossas famílias, das nossas vidas. E as nossas atitudes de perseverar nos Teus caminhos
e fazer a tua vontade farão com que Satanás trema diante de nós, assim como treme diante do Senhor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é o que a tua palavra diz. Não permita que a tua serva, que o teu servo vacile em dar glórias ao Senhor com a sua própria vida. Deus, em nome de Jesus, que decisões sejam tomadas por nós para que o Senhor receba a glória em qualquer ação das nossas vidas. Quer a gente coma a Bíblia ou faça qualquer outra coisa, Deus, que a gente faça isso para alegrar o teu coração, para fazer o Senhor sorrir, se alegrar como um pai se alegra com o bom comportamento do filho, com as boas atitudes do filho, com as boas palavras do filho, com a inteligência do filho, com as ações do filho. Que nós, como bons filhos, possamos dar glórias e fazer o Senhor sorrir conosco, com a nossa vida, amando o Senhor acima de todas as coisas, de verdade, em nome de Jesus.